Oi, tudo bem? Então, eu vou falar um pouquinho da aula de hoje, dia 11/9 de 2020, né, aula online que eu dei para o Estado. Falar um pouquinho, a gente falou um pouquinho sobre a respiração, a importância da respiração, trazendo isso de uma forma bem clara, né, sobre a consciência corporal. Como que é importante, como que uma coisa está atrelada à outra, né? Como que o corpo ele se torna um invólucro, um instrumento, né, de conexão com a nossa mente, com os nossos sentimentos. Então eu falei um pouquinho para eles, né, sobre o que era o que representava a respiração, né, não só de uma maneira fisiológica, né, física, e também de uma maneira energética, e como é chamada, né, no Oriente, em cada lugar. Isso foi só uma pincelada. E trouxe também o quanto essa ferramenta ela se torna um despertar também, né, para a gente se olhar, para a gente aprender essa auto-observação, essa auto-percepção. Isso é extremamente importante para a gente desenvolver autoconhecimento. E aí a gente começa a perceber, né, que tá tudo interligado. Então, a partir do momento que eu começo a trazer consciência para as coisas que eu faço, consciência através do corpo físico, né, eu vou trazer também atitudes mais equilibradas. Então, é nesse sentido. Por quê? Eu vou começar a refletir sobre aquilo. E não simplesmente só agir, só responder. Porque geralmente é o que a gente faz. A gente vive de uma forma condicionada, de uma forma padronizada. Inclusive no nosso dia a dia. A gente acorda, toma café e vai trabalhar. E vai estudar. A gente acha que a gente está aqui para isso, né? E a gente esquece que a gente está aqui para promover, primeiro, essa autopercepção, essa conexão conosco mesmo, com a nossa essência, né? Quando todo mundo fala essência, né? Mas perceber mesmo, peraí, deixa eu ver minha respiração, minha mente, porque a gente sabe que quando... Não parei não faz aí não, Greta. A primeira coisa, por exemplo, quando a gente pensa em algo, né, a nossa respiração, ela acelera. Então, para a gente ver como que é importante a gente trazer essa consciência, essa percepção. E assim a gente vai começar a levar a percepção para outros lugares do nosso corpo. Tudo tem explicação? Não, nem tudo tem explicação. E agora, o mais importante é desenvolver essa autopercepção. Porque você sabe que tem alguma coisa que está te incomodando. Muitas vezes você não vai conseguir identificar, mas você tomou consciência daquilo. E aí que começam as diferenças. A partir do momento que você começa a tomar consciência, você se torna responsável. E aí você começa a observar, inclusive, o que sai da sua boca, do jeito que sai da sua boca. As suas atitudes, como elas são. Se elas estão coerentes, né, com a sua essência, com quem você é. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, eu não falo de autoconhecimento só para poder estar gerenciando uma empresa e me tornar líder dessa empresa. E não só ser líder de mim mesma nesse sentido, mas um autoconhecimento de uma forma geral, sabendo que realmente há essa conexão mesmo, né, do nosso corpo, com nossas emoções, com a nossa mente, e que a gente pode fazer esse gancho, né, com os nossos órgãos dos sentidos. Eles são as antenas da nossa alma, do nosso espírito. Então eu posso estar observando o tempo todo o que eu, né, como que eu levo, o que eu levo, o que eu penso. Então foi muito isso que eu trouxe hoje na aula, né, falando sobre essa importância, essa inteireza de perceber
como que o que eu sinto também está conectado também com o externo, e como que o que está no externo muitas vezes me influencia. E aí, quando eu começo a perceber isso, eu começo a trazer, quando eu saio do meu eixo, eu começo a entender onde é o meu eixo, né? Porque a vida é isso, a vida é um dançar, é um fluir entre equilíbrio e desequilíbrio, né? A natureza é essa dualidade, né? A natureza é. As plantas passam por 4 estações do ano, né? E mesmo assim todos os dias não são iguais, a temperatura é diferente. Então o nosso humor, né? Tudo anda da mesma forma. Então a gente entender essa conexão assim, né? Muito forte, que entre a nossa mente, o nosso corpo e o nosso coração. E falei sobre a importância, né, da atividade física e de trazer essa compreensão a nível da educação física, por quê? Da prática de atividade, né? Porque já que o corpo ele é um instrumento para minha mente, para minha alma, né, ou principalmente para minha mente, o corpo ele é condicionante, gente. Na época do militarismo, o que você acha que eles fizeram? Eles nos condicionaram através de flexão e polichinelo. Eles condicionaram a nossa mente a servir, a não questionar. Então o corpo é uma coisa muito importante. E quem já sabia disso, usou isso, né? As pessoas que já têm essa consciência fizeram, utilizaram. Então agora está na hora da gente, esse movimento, nesse momento, a gente está sendo convidado a praticar a autorresponsabilidade, né? A despertar essa autodisciplina também em nós. O que é? Não é a disciplina vinda desse militarismo, não, é a disciplina de conhecimento, de organização, do que me faz bem. E aí isso me traz uma autonomia muito grande da vida, do meu dia a dia. E é isso. Então a gente também, eu acho muito importante a partir de agora, a gente levar também essa visão para a educação física, né, sabendo que a forma como eu vou estar atuando, né, e levando aquela prática, que é uma prática que faz bem à saúde, mas eu posso estar promovendo um aumento de estresse, promovendo um aumento de condutas mais agressivas, menos flexíveis, mais competitivas, né, da forma como eu estou levando. E também no ritmo, né, na intensidade. Eu sei que tem todo um processo fisiológico, né, dentro, então todo um desenvolvimento científico. E eu estou trazendo agora um desenvolvimento biopsicológico, um desenvolvimento emocional. Porque aquela pessoa que faz uma atividade física rigorosa todos os dias, é bom, é maravilhoso. Agora observa como você está fazendo, o como que é o processo. Porque você pode se tornar uma pessoa muito mais exigente, muito mais perfeccionista, muito mais inflexível, né? Emocionalmente, né? As suas condutas, os seus relacionamentos. Então, agora é tentar entender essa inteireza, sabe? E não só fazer uma prática, porque vai me trazer benefícios saudáveis, mas a prática tem que trazer benefícios saudáveis, fisiológicos e mentais e emocionais. Então a gente tem que, e eu acho que é energético, né? Para que a gente possa expandir a nossa alma e não ficarmos embrutecidos, sabe? É isso que yoga fala, do embrutecer a mente, no apego, na inflexibilidade, na intolerância, né? E aí a gente fala de novo, né? Se a gente for lembrar, eu não queria fazer uma comparação aqui não, mas vou falar de Hitler. Todos enfileirados, todos padronizados, todos de um jeito. Nós somos seres únicos, divinos e especiais, cada um com a sua particularidade. Então,
Era isso que eu falei hoje sobre a aula. Eu vou mandar esse vídeo, né, para a escola, porque eu achei muito importante, assim, a gente trazer essa consciência do como fazer atividade física. Não estou falando que a gente tem que esquecer a parte científica, não. Nós temos que agora agregar uma parte emocional, uma parte biopsicológica dentro dessa prática, da forma como ela vai ser dada, e que a pessoa que vai fazer também tenha consciência, desperte para isso. Eu vou fazer sim todos os dias, porque é bom, mas não com essa mente tamásica, mas com uma mente de observar como é que está a minha respiração, peraí, que músculo que está trabalhando, nossa, deixa eu sentir esse movimento, deixa eu sentir a minha respiração, é outra coisa. Então a gente a gente sai só do fazer, e começa a entrar também nessa consciência do sentir, que aí eu falo, o despertar da consciência, né? Através do corpo. Então a consciência corporal, tá? E aí a gente vai começar a ter umas diferenças, inclusive de atitudes. Então, se eu estou muito agressivo, eu vou fazer uma prática que vai impulsionar essa agressividade naquele momento? Não. Eu vou olhar para aquela prática de uma outra forma, tentar fazê-la, né, no ritmo mais lento, ou buscar trazer práticas mais respiratórias, práticas que eu possa me movimentar mais, sair daquela rigidez, sabe? De onde que eu estou tirando isso? Da Ayurveda. Eu estou tirando isso de uma ciência milenar, indiana, né? E vendo assim na minha vida o quanto dá certo. Então é isso, porque a gente fala na Ayurveda que semelhante agrava semelhante. E a gente estuda exatamente isso, né? Que a mente, o corpo, ele é um reflexo, né, da mente e vice-versa. E os nossos órgãos sentidos são as antenas de captação do nosso ponto de vista. Então isso interfere gigantescamente, tá? Só quero trazer isso para vocês começarem a observar agora o dia a dia de vocês, como é que tá sendo, como vocês estão levando isso, né? E para que vocês a partir de hoje possam trazer uma reflexão sobre isso, né? E se alguém quiser assim entrar em contato comigo, pode me procurar no @Lu Alvim Yoga e Ayurveda no Instagram, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tirar mais umas dúvidas, né? E o que eu não souber, eu vou pesquisar, que eu estou aprendendo também, né? E isso está me deixando muito... uma coisa que eu estou aprendendo na Ayurveda também é isso. Que não tem... O aprendizado, ele é contínuo, ele é constante, ele é diário. Então, você não tem aquele compromisso, aquela obrigação de saber tudo, sabe? Você não tem essa cobrança que é feita na sociedade, né? Então, o que eu não souber, eu vou pesquisar. E isso está sendo muito leve, né? Assim, porque a gente sai desse estereótipo de ter que ser perfeito, entende? Então, assim, como é que, né? São práticas. E como é que o corpo e a mente estão atrelados, né? Porque se você faz coisas todos os dias padronizado, se o seu corpo físico está condicionado a isso, você também começa a se cobrar isso mentalmente. Aí você começa a trazer uma frustração e várias coisas. São consequências. E aí quando você começa a trazer consciência corporal para você, que seja através da respiração, que seja através de uma prática de atividade, né, de uma yoga, porque a yoga traz isso, você já começa a ver a sua vida de uma outra forma. Porque você começa a se perceber corporalmente, a sentir. E aí você começa a despertar para isso. E não só para fazer as coisas de uma forma que você vai atropelando, sabe, as coisas, mas que você tem aquele
aquela sequência. Não, você começa a realmente sentir. E isso é muito legal, porque a gente começa a despertar para o autocuidado também. Então isso é maravilhoso, né? E consequentemente, a gente passa a ter outras atitudes, outras reações. Como, por exemplo, tem posturas de yoga, tem uma postura que se chama Shavasana, ou postura do morto. Essa postura é super importante. Ah, mas é uma postura que você fica deitado, relaxado. Sim, total, confiança, desapego. Você vai aprendendo isso, né, de forma corporal. O seu corpo leva essa informação para sua mente. Pode relaxar, pode ficar tranquilo, que tá tudo certo, tudo vai passar. Então a gente muda, ou tudo está como tem que estar, né? A gente faz a nossa parte e entrega e confia. E ao mesmo tempo também ela ensina o desapego, né, do julgamento, de emoções que não são bem-vindas. E simplesmente a gente dessa dualidade que a gente fica, que é exatamente a questão, né, do julgar. A gente sai desse campo e a gente só é. Ela também traz essa percepção. Mas tudo isso, né, de uma forma, utilizando o corpo, de uma forma inconsciente, isso vai sendo levado, não vou dizer condicionado, mas é o que acontece na sua mente. Então, quando eu vivencio as coisas por completo, presente, completo, que eu falo de corpo, alma, por completo, eu realmente estou fazendo uma mudança em mim, do que simplesmente estar ali sentado, ouvindo, né, absorvendo coisas. Então buscar, por isso é tão importante a gente falar da rotina diária, dentro da Ayurveda também, que é outra ciência, né, que é uma ciência indiana, irmã da yoga. Por isso que é tão importante a rotina, mas não uma rotina pré-estabelecida pelos outros, mas uma rotina de autoconhecimento. E aí essa rotina de autopercepção, você vai promovendo ela a partir do momento que você começa a aumentar o seu processo do sentir. De se conectar com isso, né, cada vez mais. Então foi essa a nossa conversa. E foi assim, deliciosa hoje. E queria falar para vocês isso, né, enquanto educadora física, terapeuta holística, né? Holística, porque eu vejo, aí falei sobre isso também, a visão holística, que é o ser humano como um todo. Por isso que eu expliquei um pouquinho do prana, né, da energia, como que é importante a gente respirar com essa consciência, por causa da energia do prana, que ele controla, assim como o ar leva as coisas, né, os nutrientes, ele ajuda na polinização também, né, carreia coisas para lá e para cá. O prana também tem essa função em nós, né, de movimentar as coisas dentro. Então ainda tem isso, né? A gente traz essa visão holística do ser. Então a gente não vê o ser só como um ser fisiológico. Até o processo neurológico dentro dessa visão é fisiológico, ainda é físico. Então a gente vê o ser humano como um ser físico, energético, emocional, mental. O mental que transcende já essa dualidade. Por isso que eu estou falando sobre isso, sobre essa consciência corporal, para que você ative esse mental, né? E o espiritual, que todos nós temos essa constituição, né? Igual eu falei do prana. O prana é éter, é o divino, é uma porção de Deus, né? Cósmica, o que cada um quiser acreditar. Em nós. Isso nos torna irmãos em tudo que há, desde a pedra até os planetas, assim, no universo. Então,
é essa consciência, sabe? A gente começar a despertar para isso, começar a despertar que o Sol e a Lua, né, esse horário não existe à toa, né, que está conectado com a gente, né, que a gente está conectado com todas essas situações ao nosso redor. Então a gente falou muito sobre isso na aula e foi assim maravilhoso dizer para vocês, porque eu adoro falar isso, né? E falei também, né, um pouco, né, da questão da yoga, que todo mundo já sabe, da meditação que eu trabalho. E que essa parte de despertar para a percepção e do sentir, eu fui lembrando de coisas que eu gostava de fazer, né? E aí eu estudei numerologia, eu fiz reiki, né? Então fui fazendo outras coisas aí. E agora eu tô terminando uma formação, né? Fiz Theta Healing e tô terminando uma formação em Ayurveda, que é essa ciência irmã da yoga. E aí ela termina conectando isso tudo, né? Porque ela entra na parte holística, ela tem essa parte dos cristais, das cores, como que isso interfere, nos acalma, nos agita. Então a gente vai percebendo que tem sim essa relação, só que a gente tem que despertar para isso, para o sentir. Enquanto a gente estiver vivendo uma vida padronizada, né, robotizada, o Hermógenes, né, que foi uma das primeiras pessoas que trouxeram também o yoga, né, assim, de forma grandiosa, né, assim, que ficou conhecida aqui no Brasil, ele fala isso, ele fala normóticos, né, ele usava essa expressão, normóticos. Então, enquanto a gente estiver assim, sem olhar para o nosso sentir, como que é a respiração para mim, né, que a gente faz uma respiração errada, a gente respira muito aqui em cima, e a gente tem que fazer uma respiração que vem desde aqui, abdominal, porque ela tem funções, ela tem propósitos quando ela faz isso. Não só fisiológicos, de acalmar o fluxo mental, de aumentar o meu lobo frontal e de, né, isso é legal, pra caramba também, que a ciência está começando a trazer isso. O lobo frontal, que é responsável pelo foco, que é responsável pelas nossas mais importantes, como diz um amigo meu, Dr. Marcelo, né? Ele estava me explicando, que eu perguntei para ele sobre isso. Então, ou seja, a ciência está afirmando que é bom para a gente. E aí, energeticamente, a gente fala que é super importante porque tem funções no nosso corpo que ficam prejudicadas. Porque o meu emocional abala também meu corpo energético. E o meu corpo energético, ele está atrelado. Ele é como se fosse uma união entre o meu, sabe? Entre as minhas emoções e o meu corpo físico. Então ele fica ali no meio, sendo abalado. E aquilo atua diretamente na minha saúde. Bloqueia alguns lugares, alguns fluxos energéticos, que é como se fosse o fluxo sanguíneo. E ali começa a ficar, como se disse, entupido, bloqueado. E aí eu posso ter sim alguma doença por conta daquilo, né? Elas vêm no corpo físico, né? Muitas coisas já estão sendo provadas. Aí o Theta Healing mesmo fala disso. O Theta Healing é uma prática energética. O Reiki é uma prática energética. É uma prática energética que atua direto nas mitocôndrias das células. Que fazem a transformação o quê? Né? Daí estava estudando ontem. Das energias, né? Do que a gente alimenta como energia para o nosso corpo físico. E com certeza ela faz essa transmutação também energética do nosso corpo físico. Então, assim, vocês podem observar que a pessoa, eu não estou aqui, mas a pessoa, quando ela tem um distúrbio mental, ela está com um processo psicológico, emocional, o rosto dela fica diferente, sabe? Eu vou ver se eu acho aqui pra vocês, mas só pra vocês verem, né? Porque a gente acaba... Como que a gente é despertado, né, pra essas coisas, pra essa autoobservação? Exatamente
Em alguns momentos pode ser através da dor, que foi o que aconteceu comigo, né? Foi através da depressão, provocada por excesso de trabalho, de estresse. Então, essa depressão, ela fez olhar para mim, trazer uma autopercepção maior e encontrar esse outro caminho de integralidade, sabe? E agora a gente está sendo convidado a isso, com autorresponsabilidade, com essa nossa mudança na rotina, né? Nesse momento do Covid. Então, é para que a gente olhe para isso mesmo e comece a observar. Como é que é a minha rotina? Sabe, eu acordo no padrão, vou trabalhar e volto. Que autocuidado que eu me permito? Ah, não, é porque você tem que permitir autocuidado. Não, gente, é porque você vai despertar o seu sentir. Se você começar a despertar o seu sentir, você vai começar a olhar para as coisas de uma outra forma. Você vai ter reações e ações muito mais equilibradas. E aí, quando você sair do seu eixo, você mesma vai saber aonde saiu e como equilibrar. E tá tudo bem também sair do eixo. Não tô dizendo que é errado. Porque nós somos isso. A natureza é assim, ela fica equilíbrio e desequilíbrio, equilíbrio e desequilíbrio. Tá frio, tá calor, tem sol e tem noite. Né? Tem sol e tem lua, dia e noite. Não tô falando isso. A gente tem equilíbrio e desequilíbrio. E aí, quando a gente começa a despertar para isso, a gente começa a olhar as coisas de uma outra forma. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Eu achei excelente demais, olha. Essa carteirinha, né, que eu tenho. Então, aqui, nessa foto, olha o meu rosto. Então, assim, mas você tava mais gorda. Não, a questão não é essa. A transfiguração, sabe? Muda. O cara eu fui buscar essa carteirinha 2 semanas, um mês depois. E o cara falou comigo. Ele falou, nossa, você tá diferente. Então, assim, por quê? Eu já tava vivenciando essas práticas, já tava buscando. Então, que a gente possa, nesse momento que a gente está sendo chamado, a despertar para isso, para esse sentir que é individual, a gente precisa olhar para isso. Olhar para quem somos, né? Qual é a nossa essência, o que nos faz bem. E trazer isso, sabe, para o nosso dia a dia, com muito amor. E com muito amor falei aqui. Tá bom? Beijos no coração. E aí, nosso próximo tema e a próxima aula, a gente vai falar sobre essa conexão do corpo, mente e coração. E, bom, como é que eu cheguei a essas conclusões todas? Vivendo, gente. Tendo depressão, né? Tendo uma crise de ansiedade. E aí eu despertei para essa questão do corpo, mente e coração. E aí eu fui pesquisar na internet. E realmente tem uma comprovação científica também. Então, o que eu disse, não é que a gente está aqui para somar, né, uma ciência moderna, né, contemporânea, com uma ciência mais antiga. Então, assim, se eles conseguem explicar agora, ótimo, maravilhoso, é lindo, né, ter essa relação. Mas dizer para vocês que é fato. O sentir é fato, então a gente tem que começar a olhar para isso. Não sentir de uma forma mística, mas o sentir porque ele vai trazer uma diferença para a nossa mente, para nossas atitudes, né? Lembra quando eu falei para o nosso emocional? Lembra quando eu falei de fazer uma atividade com regularidade? É importante, mas como fazer essa atividade? Isso também traz um excesso de competitividade, um excesso de agressividade, de rigidez, de perfeccionismo, que reforça o que é o nosso padrão social fala. E aí você começa a trazer vários distúrbios em consequência disso, emocionais. Então tá na hora da gente despertar para o nosso sentir, ver o que faz bem pra gente, o que é um equilíbrio para nós, tá? E é por isso que é muito importante a gente olhar nosso corpo, nossa mente, nosso coração. Tá bom? Beijo.